Olá pessoal, aqui novamente Presbítero Fábio no nosso canal. O que a Bíblia diz? Temos o intuito principal de informar a cada um de vocês fatos e acontecimentos, e através de uma reflexão na Bíblia vamos entender cada vídeo que iremos passar aqui no nosso canal. Peço que cada um de vocês curtam, comentem e compartilhem o nosso vídeo que iremos postar aqui no nosso canal, e também se inscreva para que esse canal possa alcançar também outras vidas, tá? Hoje temos um tema bem interessante, um pouco complexo, mas creio que vai ser também esclarecedor acerca da igreja. Temos acompanhado alguns movimentos, recentes, e a pergunta que eu deixo aqui: será que a igreja está virando comércio? Então vamos entender através desse vídeo, e após estarei dando a minha opinião. Vamos lá para o nosso vídeo. Hoje em dia, você pode perguntar a uma pessoa: qual é a sua religião? E se ela responder evangélico, você pode fazer a segunda pergunta: praticante ou nominal? Porque a quantidade de gente que se considera evangélica, mas não está engajada numa igreja, é muito grande no Brasil. E esse número vem crescendo, Várias coisas contribuíram para isso. Esse ataque à igreja como instituição, o pessoal diz: olha aí, essas igrejas institucionalizadas, elas acabam sendo algo muito profissional, desnecessário e tudo mais. Outra coisa, igrejas que se desvirtuaram e deram uma falsa impressão. Eu tenho um amigo meu, ele é da Assembleia de Deus, ele tem doutorado em teologia, e a tese de doutorado dele foi sobre, o título é Decepcionado com a Graça. Decepcionado com a Graça. O nome dele é Paulo Romeiro, ele é um pastor pentecostal, professor de teologia em São Paulo, na Universidade Mackenzie. E nesse livro, que foi uma pesquisa, o Paulo Romeiro entrevistou centenas de pessoas que eram membros das igrejas neopentecostais e que saíram de lá e não querem mais saber de igreja nenhuma. Uma das causas pelas quais as pessoas largaram essas igrejas é exatamente a ênfase nas igrejas neopentecostais na questão do dinheiro. Campanha financeira, a insistência que a pessoa faça sacrifícios, que a pessoa dê tudo que tem, as promessas que eram feitas de prosperidade financeira e que nunca acontecem, exatamente porque a Bíblia não garante, a Bíblia não diz que se você der, então Deus está obrigado a dar de volta. Esse tipo de transação que é feita nessas igrejas decepciona muita gente, e a pessoa aí tira o todo, tira parte pelo todo. Para essas pessoas, então, igreja evangélica nenhuma presta. Todo pastor é ladrão, todo pastor gosta de dinheiro. A igreja, na verdade, é um mecanismo para tirar dinheiro dos bobos e por aí vai. Então, esse tipo de igreja, junto com a decepção com a igreja institucionalizada e o surgimento das mídias sociais, onde é possível você ficar em casa no domingo e assistir sermões dos pastores mais renomados ali no seu celular ou no seu laptop, e as pessoas então optam por ficar em casa em vez de se envolver numa igreja, tem contribuído para crescer o número de desigrejados. Pessoas que se consideram evangélicas, mas elas não querem participar de uma igreja, não querem se envolver numa igreja. O que é que nós dizemos para isso? Há várias respostas que nós podemos dizer para isso. Primeiro é que é verdade, não é totalmente errada a crítica que tem sido feita à igreja como instituição. O problema é quando a igreja considera o templo, a instituição, a organização como sendo a essência dela, e gasta os recursos e o tempo para preservar e manter isso aí. Aí de fato está errado. Mas o problema não é a instituição, o problema é a institucionalização disso aí. É que isso acaba virando um ídolo, ou a razão errada pela qual a igreja existe. É impossível você ter um ajuntamento de pessoas. Eu acho interessante isso aí, porque esse pessoal que faz essa crítica, eles dizem assim, não, eles têm uma visão muito romântica, do tipo assim: não, nós temos que nos reunir nas casas, junto com os irmãos, não tem esse negócio de pastor, não tem esse negócio de dízimo, não tem esse negócio, nada, vamos nos reunir assim para estudar a Bíblia, orar e tudo mais. Tudo bem.
Tudo vai muito bem, até que de repente, lá no meio deles, aparece alguém que discorda e diz assim: não, eu não acho que a gente tem que batizar por imersão, não. A gente tem que batizar botando água na cabeça, não é mergulhando a pessoa. E aí começa a briga. Resposta: quem é que vai decidir? Alguém vai ter que dizer o que é certo e errado. Então, em seguida, o próximo passo dessa organização informal é que eles vão escrever uma declaração de fé. Nosso grupo acredita nisso aqui. Então, para ser membro do grupo, você tem que acreditar nessas coisas aqui. Porque vai ter uma hora em que as pessoas vão começar a pensar diferente e elas vão precisar de alguém que faça mediação e diga: não, é isso aqui que nós acreditamos. Então, não vai demorar muito e já vai aparecer uma confissão de fé. Vai ter uma declaração. Não vai demorar muito, vai crescer e de repente vai ver que a casa dos irmãos não cabe mais. Nós vamos ter que alugar algum barracão, algum espaço, alguma coisa para poder reunir os irmãos, porque o número já cresceu muito. Mas para alugar vai ter que ser no nome de alguém, não vai? E não vai ter que ter aluguel? Vai passar a sacolinha. Vai passar a sacolinha, irmãos, vamos contribuir para poder alugar e tal, e tal, e tal. E vai crescer e vai chegar os meninos. A criançada, correndo de um lado para o outro, gritando, fazendo barulho. E agora? Não, nós temos que ter alguém para cuidar das crianças. Mas quem? Então vamos fazer uma escala aqui. Aí vão ver que a escala de voluntário não funciona. Não funciona. Você faz uma escala de... Muitos membros têm boa vontade, querem ajudar e tudo mais. Você faz uma escalinha com eles e a escala sai furando, sai furando, sai furando. Então você vê que você precisa ter alguém dedicado para isso. Mas uma pessoa dedicada para isso, ela precisa ser contratada. Ela precisa receber para isso. Então, já vai receber alguém. Mas ela vai ser contratada em nome de quem? Quem vai assinar a carteira dela? Tem que ter um CNPJ. Aí já vamos registrar no cartório. Entende? Então, cedo ou tarde, eles vão acabar fazendo a mesma coisa que as igrejas históricas já descobriram que tem que fazer. Tem que ter CNPJ, tem que ter arrecadação de dízimos e ofertas, tem que ter prestação de conta, tem que ter gente que recebe para fazer certas coisas na igreja. É uma visão romântica e impraticável, aquela que acha que a igreja não precisa do mínimo que uma instituição tem para poder funcionar. Então, o problema não é a instituição, é quando a instituição vira um fim em si mesmo. Aí está errado. Mas a instituição existe para dar suporte ao alvo principal da igreja, que é a edificação dos membros, evangelização, trabalho missionário e assim por diante. Eu fico imaginando, por exemplo, nós ouvimos aqui o pastor Erickson falando do trabalho missionário que vai ser feito. Se não tiver uma instituição, apoio por detrás desse tipo de trabalho, como é que ele vai ser feito? Como é que ele vai ser feito se não tiver esse apoio? Então nós precisamos de um mínimo de instituição. Segunda coisa, o fato de que tem igrejas que deturparam a mensagem do Evangelho e colocaram um falso Evangelho que é voltado para explorar a fé do povo e arrecadar, não quer dizer que todas as igrejas são assim. Não quer dizer que todas as igrejas são assim. Então, é um erro muito grande você tirar o todo pela parte, porque algumas igrejas fazem isso, não quer dizer que todas as igrejas fazem isso, porque tem pastor desonesto, não quer dizer que todo pastor é desonesto. Eu já contei para vocês, quando eu comecei o meu ministério, que eu fui com a Minca em Recife, nós íamos alugar uma casa que ia funcionar como casa-igreja, foi um trabalho de plantação de igreja. A gente ia alugar uma casa e na sala da nossa casa a gente ia começar um trabalho. E depois expandir, comprar um terreno, enfim, seguir todos os trâmites normais para fazer uma igreja crescer. Aí procurando a casa para alugar, indo nas corretoras e tudo mais, e aí eu descobri que eu não tinha fiador para alugar, não é? A casa. E aí o corretor geralmente perguntava: qual é a sua profissão? Eu disse: eu sou pastor. Ah, não precisa fiador não, está tranquilo. O senhor é pastor? É pastor presbiteriano. Não precisa fiador não, pode ir, nós sustentamos aqui. Tenho certeza que hoje, se eu for alugar um apartamento, não é? E a pessoa perguntar, e eu disser: eu não tenho fiador, né? E a pessoa perguntar: qual é a sua profissão? E eu disser: pastor evangélico. Ele vai dizer: nem que se eu tivesse 3 fiadores eu alugava para o senhor. Porque essa é a fama. Essa é a fama que tem hoje. E que é causada por alguns que infelizmente se passam por homens de Deus e na verdade não são, e sobre os quais a Bíblia nos adverte.
Então, por conta de todas estas coisas, tem pessoas que optam por não se tornar membro de uma igreja. Eles acham que eles podem ser cristãos em casa. Eles podem ser cristãos discutindo teologia lá no Starbucks, tomando um cafezinho e conversando e tal, e isso aí é suficiente para manter a vida cristã deles. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Achei muito interessante essa abordagem do pastor Augusto Nicodemos acerca de um tema muito polêmico. Ele fala também alguns pontos essenciais que evidenciam o mau caratismo de algumas pessoas que têm se autopromovido através da ignorância de uma pequena população. Algo que me chama a atenção é que recentemente está sendo mencionado que a salvação está interligada com dízimos e ofertas, e a palavra não afirma isso em lugar nenhum. De Gênesis e Apocalipse não fala que a nossa salvação está interligada a dízimos e ofertas, mas sim a graça e a salvação que vem do sacrifício de Jesus na cruz. Como reflexão também para o nosso canal, no livro de João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um lugar de comércio. Evidencia através desse versículo que o Senhor, ele abomina a comercialização da fé, a comercialização dos corações que verdadeiramente querem ouvir e fazer a vontade de Deus da forma que ela é. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e também se inscrever no nosso canal, porque a participação de vocês é fundamental para que esse canal possa crescer a cada dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.